Bem, gente, o que nós estamos trabalhando dentro da doutrina espírita são três pilares, como nós já dissemos, e todos aqueles que buscam conhecer a doutrina espírita, ainda que de forma superficial, vai encontrar exatamente esses três pilares: a ciência, a filosofia e a religião. Quis Kardec, através dos espíritos superiores, responsáveis pela codificação da doutrina espírita, que esses pilares tivessem a mesma importância entre si, para que não houvesse, para que não destoasse uma da outra. Então, o que nós percebemos com muita nitidez é que a doutrina espírita, por estar embasada na ciência, na filosofia, na religião, ela traz para nós uma compreensão, um entendimento que vai muito além da religião. Ela não se prende somente na religião, como também não se prende também somente numa filosofia. Ela está assentada exatamente nos pilares da ciência e da filosofia. Sendo assim, o que nós vamos trabalhar, e com bastante propriedade, é o corpo físico, o perispírito e o espírito ou a alma. Nós sabemos que a constituição do ser encarnado nada mais é do que isso aí. Nós temos um corpo físico, um corpo biológico, um corpo que é a casa da nossa alma, responsável em abrigar de forma temporária a alma, para que ela possa continuar com a sua evolução. Segundo a doutrina espírita e segundo todos os trabalhos que nós temos dentro da seara espírita, o espírito, ele só vai evoluir-se através da passagem pela Terra, através da reencarnação. Então, obrigatoriamente, o espírito, ele vai ter que retornar tantas e quantas vezes for necessário, para que ele possa, a cada encarnação, a cada existência, trabalhar um pouco mais de si, para finalmente ele conseguir se iluminar. Entre o corpo físico e o espírito, ou a alma, nós temos aí o perispírito. O perispírito é o elo de ligação que vai ligar a alma ao corpo físico. E o perispírito, segundo a doutrina espírita, é de um material constituído de uma forma muito fluídica. Ele é muito sensível. Quando nós visualizamos, quando eu digo nós, eu quero referir os médiuns. Quando os médiuns visualizam um espírito, na verdade, o que está sendo visualizado é o perispírito. É o perispírito que tem a forma do nosso corpo físico. E no perispírito que está toda a constituição do corpo físico, do perispírito. Então, antes que venha a incidir sobre o corpo físico, vamos tomar como exemplo uma doença. Antes que essa doença se instale visualmente no nosso corpo físico, ele vai se instalar primeiro no perispírito. Depois que ele vai manifestar no corpo físico.
Então, primeiro passa pelo perispírito para depois passar para o corpo físico. E existem vários trabalhos e vários estudos cientificamente comprovados que, por ser o perispírito uma fonte permanente de energia, tem essa possibilidade de fazer essa análise dessa energia e para ver se essa energia, em algum momento, ela está enferma, de forma a trabalhar isto antes que esteja no corpo físico qualquer malefício. Quando nós trabalhamos o passe, quando nós trabalhamos toda a essência do magnetismo, quer seja através dos passos, quer seja através do reiki, outras formas terapêuticas, energéticas, o que nós estamos falando e fazendo é trabalhar no perispírito. Porque trabalhando no perispírito, que é a origem, ele vai posteriormente incidir sobre o corpo físico. E finalmente nós temos o espírito, que, na verdade, aqui nós poderíamos chamá-lo de alma, que seria o mais correto. Mas nós preferimos deixar como espírito, exatamente porque nem todos que frequentam o Lar de Maria são espíritas ou detêm conhecimento espírita, né? Ainda que não exista na sua essência nenhuma diferença entre o espírito e a alma, mas quando ele está encarnado, ele é denominado de alma. Então, um espírito encarnado é alma. Ele deixou o corpo físico, ele se transforma, ou melhor, ele passa a ser denominado de espírito. Mas essa terminologia, isso aí não tem nenhuma preocupação maior, porque o importante é sabermos que alma e espírito é a mesma coisa, né? Tá. Bom, então vamos lá. Onde encontrar ajuda? Hoje, mais do que nunca, estou falando hoje, antes da pandemia, tá, gente? Porque poderia pensar que é em função da pandemia, mas não. Antes dessa pandemia, já havia um trabalho intenso, imenso, para trabalhar a nossa alma, para trabalhar o nosso psiquismo, para que a gente pudesse ter condições de enfrentar todas as dificuldades que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia, que diz respeito aos nossos comportamentos, aos nossos pensamentos e, consequentemente, os nossos desequilíbrios. Então, em função disso, o que a gente procura dentro da pedagogia espírita? O que o NAI, o núcleo de atendimento, esse núcleo fraterno, esse núcleo de amparo, né, que é o Lar de Maria, busca fazer? Exatamente proporcionar àqueles que nos procuram essa assistência. Porque nós sabemos que quando a alma está enferma de alguma forma, nós vamos buscar ajuda na psiquiatria, na psicologia, nas terapias e nas casas espíritas, né? Então, são esses os segmentos normais, ou tidos como normais, para que a gente possa trabalhar as enfermidades da alma, os desequilíbrios da alma, as fobias da alma, né? Porque nós sabemos que todos nós, sem exceção, somos enfermos, somos doentes. O que vai diferenciar um de outro é o tipo, a característica da enfermidade e a intensidade dessa enfermidade. Por quê?
Porque nós somos ainda espíritos devedores. Nós somos ainda alma em trabalho de ascensão. Então, se nós estamos como estamos hoje encarnados, é porque ainda precisamos da matéria para o nosso crescimento e nossa evolução e trabalhar as mazelas que ainda existem em nós. Ódio, vingança, rancor, sentimento de culpa, né? Ciúmes, vícios, todas as naturezas. Então tudo isso advém com reflexo na alma através do nosso pensamento. Então quando nós temos distúrbios, né, e existe uma necessidade maior, nós vamos buscar na psiquiatria exatamente a cura para essa enfermidade. Porque nós sabemos que o único médico dentro dessa área que pode dar o receituário, pode receitar, ofertar medicamentos, é o psiquiatra. O psicólogo não pode, né? Então, muitas vezes, o nosso corpo físico, por estar com esta enfermidade, né? Às vezes, excesso de estresse, pode estar com fobias, podemos estar com neuroses, podemos estar com infinidade de enfermidades psíquicas e, evidentemente, em função disso, o nosso organismo não vai ter condições de produzir todos os elementos bioquímicos necessários para manter o nosso corpo sadio. Então, como nós vimos lá atrás, a doutrina espírita também é feita em ciência. Então, nesse momento, nós vamos lançar mão da ciência através de remédios, muitas vezes alopáticos, para trabalhar o nosso corpo físico. Então, não existe nada demais as casas espíritas trabalharem nesse sentido. Porque se a ciência está embutida dentro da doutrina espírita, a psiquiatria também é ciência, né? E ela evolui tanto quanto qualquer outra ciência, qualquer outro segmento. E muitas vezes, por o nosso corpo não ter condições de produzir essas substâncias necessárias, a exemplo da dopamina, serotonina, oxitocina e tantas outras, né? Nós precisamos lançar mão provisoriamente desses medicamentos até que o nosso corpo possa se reorganizar, voltar a funcionar normalmente, entrar em equilíbrio. Aí nós vamos, de acordo sempre com o médico, e deixando esses medicamentos, tarja preta, para poder restabelecer a nossa vida normal. Então, se houver necessidade, não se acanhe em procurar um psiquiatra para tomar medicamentos. Porque isso faz parte também da nossa saúde. Outras vezes, vamos precisar de um psicólogo. Né? Vamos precisar de um psicólogo para fazer o nosso acompanhamento. Porque, como nós ainda estamos na matéria, nós estamos muito vinculados ainda às coisas da matéria. E hoje, mais do que nunca, dentro da psicologia avançada, ou da parapsicologia, nós vamos encontrar elementos capazes de dar a nós esse acompanhamento. Então, existe perfeitamente uma composição de áreas, de atuações, que são distintas, mas se completam. E temos também as terapias. Na casa aqui mesmo, nós trabalhamos com terapias, né? Mas em momento algum, nenhum de nós, trabalhadores do NAI,
vai dizer que as terapias substituem a psicologia ou a psiquiatria? Sim. Eu tenho caminhada, né? Sim. Eu estive aqui com os meninos e eu tomava um antidepressivo há mais de 8 anos. Graças a Deus. Depois que eu fiz uma terapia aqui com vocês, eu não tomo mais e não me faz falta nenhuma. Eu encontrei, estou buscando ainda, claro que a gente está sempre buscando, mas eu encontrei um equilíbrio e não preciso, não me faz falta mais. Nós já tivemos aqui, esse é o exemplo de pessoa que usava 14 anos. Eu tinha eu era uns 8 anos. De 14 anos que ela utilizava. Mas já tinha me dado até, assim, ele falou para eu tentar ficar sem, eu não conseguia. E depois que eu vim aqui, graças a Deus, assim, com a terapia que eu fiz, foi excelente. Mas nenhum de nós recomendou você tirar o medicamento. Não, ninguém. Foi mesmo o equilíbrio. Porque nós não precisamos. Mas o que vai acontecer? À medida que... Aí, só concluindo aqui então, as terapias, elas têm seus efeitos. Desde que elas sejam bem trabalhadas e bem aplicadas, elas vão atuar bem com esse propósito de fornecer esses equilíbrios. E aonde nós podemos ou devemos encontrar isso? Nas casas espíritas. Desde que as casas espíritas estejam preparadas para entender, compreender e desenvolver um trabalho dessa natureza. Né? Aí nas casas espíritas, não aquelas tradicionais, e olha, aqui nós não estamos fazendo nenhum tipo de crítica a respeito de casas que não trabalham as terapias, trabalham somente com a parte doutrinária, porque elas têm seu valor, precisamos dela mais do que nunca, mas o lar, ele tem um segmento próprio, um segmento diferente, que nos permite trabalharmos tudo isso aí sem fugir nenhum milésimo da doutrina espírita. É importante que a gente diga isso para que não haja nenhum conflito, nenhuma confusão em relação ao que se ministra, ao que se estuda, ao que se aplica aqui no Lar de Maria. Porque a proposta é exatamente esta: trabalhar, possibilitar as casas espíritas a proporcionar naqueles que procuram um equilíbrio necessário para que ela possa se restabelecer em todos os sentidos. Como você disse, você já teve na psiquiatria, teve medicamentos, né? Usou enquanto o seu organismo precisou, né? E encontra na terapia uma condição tal que lhe permite o próprio corpo começar a produzir novamente essas substâncias necessárias para que você possa deixando de lado essas substâncias alopáticas. Este é o princípio. Nós, da casa espírita, jamais vamos falar: pare de usar medicamento. Quem vai dizer isso? É o médico. E quando é que ele vai dizer isso? Quando, novamente, numa consulta, ele perceber que você realmente já está em condições de assimilar menos medicamentos ou mesmo suspender esses medicamentos. Então, as casas espíritas, elas têm que ter uma responsabilidade, um comportamento atual, para entender toda essa vivência e se preparar para o momento que nós estamos vivendo. Porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, nunca houve tanta incidência de enfermidades psíquicas como está ocorrendo agora. E cada vez mais isso vai acelerar, vai aumentar. Por quê? Em função das atividades que nós temos, em função do mecanismo que gira em torno da nossa economia, da nossa sociedade e de nós próprios.
é uma aceleração total. A síndrome do pânico está instalado de uma forma tal que hoje é raro pessoas que não passaram por isso ou que não vão passar. Os estresses da vida, ansiedade. Por que eu falei antes da Covid? Porque esse estudo, esse trabalho, a gente já vem fazendo no NAI há 7 anos. Não é de agora. Né? É lógico que ele se encaixa para o momento perfeitamente. Mas ele encaixaria ainda que não tivesse Covid. Pelo ritmo de vida que nós temos. Pela forma que nós vivemos. Então é necessário sim fazermos essa análise e fazermos essa reflexão. Então as casas espíritas, ela tem que entender e compreender a sua responsabilidade e buscar, dentro do possível, acompanhar as necessidades sociais do desenvolvimento que nós estamos vivendo. Através do estímulo pelo autoconhecimento, os estudos do NAI possibilita que o assistido conheça a sua essência, analisando e revendo os comportamentos sabotadores. Então, o que nós fazemos aqui, através das nossas terapias, através dos nossos estudos, não é nada mais, nada menos do que a conscientização de quem somos nós. Quem nós somos? Nós somos espíritos encarnados. E como espírito encarnados, nós temos a obrigação e o dever de tentar nos conhecer. Conhecer as nossas fragilidades, conhecer as nossas faculdades e conhecer, acima de tudo, como podemos evoluir, crescer, sem que nós próprios nos sabotemos. E quando, em que momento ocorre essa sabotagem? E de que forma ocorre essa sabotagem? É quando nós procuramos nos enganar. É quando nós procuramos a não sermos honestos conosco mesmo. É quando nós permitimos que a nossa visão seja curta diante do que acontece conosco. E muitas vezes, para que a gente não saia dessa zona de conforto, a gente prefere continuar caminhar da mesma forma que a gente está caminhando. Então não é ninguém que vai nos sabotar, somos nós mesmos. Pelos nossos erros, pelos nossos vícios, pelos nossos comportamentos, pela nossa postura, mesmo conhecendo a verdade. Mesmo conhecendo que a gente pode mudar e deve mudar. Ainda assim, a gente prefere o silêncio. Prefere ficarmos na mesmice. Porque toda mudança exige esforço. Toda mudança exige vontade. Toda mudança exige o querer, de fato. E não o querer de boca para fora. Ah, eu quero isso, eu quero fazer aquilo, eu quero formar tal, eu quero... A gente quer tanta coisa. Mas nem sempre realmente a gente quer aquilo na sua essência. O que comumente se chama aí falta de foco. Porque quando a gente tem foco, quando a gente tem determinação, a gente consegue. Não é? Para isso,
nós temos que trabalhar no nosso dia a dia, buscando desenvolver alguns pontos de melhorias em nossas atitudes, a fim de eliminarmos sem mágica ou milagres os pontos negativos, empregando todos os esforços acreditando na vitória. A receita é muito simples. Nós temos que trabalhar o nosso dia a dia e vamos buscar desenvolver aquilo que eu entendo que é meu ponto fraco. Qual é o meu ponto fraco? A preguiça? Então eu vou começar a trabalhar a preguiça. Vou começar no meu dia a dia. A hora que eu perceber que ela está me sabotando, eu vou dar um chega para lá nela. Não, peraí. Eu vou mudar isso. E só eu posso mudar isso. Eu sou um mentiroso de mão cheia. Quando eu começo a falar mentira, eu percebo, pá, eu preciso mudar isso. Então eu começo não mais falar 200 mentiras por dia, eu vou falar só 100. Depois falo 50, eu vou diminuir. E é assim que a gente procede. É no nosso dia a dia. É naqueles pontos que nós entendemos que somos mais frágeis. Nos ciúmes, no orgulho, na vaidade, na teimosia. Então, é só fazer uma lista pequenininha. Não é como de supermercado não, senão a gente não aguenta. É de mercadinho mesmo, é ali, pequenininha mesmo, uma listinha pequenininha. Por onde eu posso começar? Bom, eu acho que no momento, isso aqui que está falando mais alto em mim. Então eu vou começar a trabalhar isso. Vai devagarzinho. E dessa forma, não tenha dúvida, a gente vai conseguindo. Né? Porque se nós não fizermos isso, daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano, nós vamos estar na mesma posição que nós estamos. Então não adiantou nada eu sair de casa e buscar uma casa para eu participar dos estudos, das terapias e tudo mais, se eu não dei de mim o que eu poderia dar. Perdi meu tempo, me enganei para não conseguir nada. Então nós temos que ser sinceros conosco mesmo. Não existe ninguém sabotando a gente. Se existe sabotagem, é de nós para nós mesmos. Né? Trabalhando isso de uma forma simples, sem exigir demais, né? Não tenha dúvidas que a gente consegue. Agora a gente tem que ter essa consciência. A gente tem que estar disposto a mudar, a evoluir. Porque se a gente não se esforçar, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Entre outros, podemos citar alguns dos benefícios ao adotarmos a pedagogia espírita como parâmetro de uma nova existência, na vida familiar, profissional, social e religiosa. Pedagogia espírita. Essa palavra vocês vão ouvir com muita frequência, porque a pedagogia espírita, ela nos possibilita trabalhar uma fonte enorme de circunstâncias e situações que vai nos possibilitar o crescimento do nosso desenvolvimento. Então, a pedagogia espírita, ela entra em todos os segmentos da nossa existência. Na família, na nossa profissão, na questão social, na questão religiosa. Ela não fica de fora de nada.
A todo momento, a gente pode verificar o que eu posso fazer para estar bem com a minha família. O que eu posso estar fazendo de útil para conservar a união da minha família. O que eu posso fazer para tornar a minha família sadia e não doente. Evidentemente, nós temos limites. Todos nós temos limites. Por quê? Vamos voltar um pouquinho aqui. Nós somos espíritos e nos tornamos alma. Dentro da nossa família, todos, sem exceção, são espíritos de alma. Os nossos pais, os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos tios, nossos avós, todos, sem exceção, estão todos eles na mesma condição que nós. Ou seja, doentes, estão reencarnando para melhorar. Não importa se é a mãe, se é o pai, se é a avó, se é o filho, se é o neto. Todos nós somos espíritos em desenvolvimento. Por que existe tanto conflitos no âmbito familiar? Não existe nenhuma família que possa levantar o dedo e falar assim, olha, na minha família não tem problema algum. Não existe isso. E não vai existir tão cedo. Por quê? Porque como a nossa evolução vem através do processo reencarnatório, esses espíritos vão ter que reencarnar. E vão ter que reencarnar através de um pai e de uma mãe. Né? Para constituir o espírito encarnado, vão ter que nascer novamente. Como Jesus disse a Nicodemos, vai ter que nascer novamente. Só que, no plano espiritual, a nossa visão, quando lá nós somos espíritos e não alma, agora já dá para a gente começar a entender um pouquinho espírito e alma. Quando nós estamos no plano espiritual, na erraticidade é onde os espíritos ficam, não é um lugar determinado. Está fora do corpo físico, está na erraticidade. Quando nós estamos na erraticidade, ou no plano espiritual, o espírito não tem a mesma preocupação quando está encarnado. Ele não tem essa preocupação. Então, quando ele vai reencarnar, ele, espírito, vai buscar a família que mais lhe convém para ele evoluir. Então, ele vai visitar a mãe, a futura mãe, o futuro pai, trabalhar isso para que tenha essa autorização para reencarnar. Então não são os pais normalmente que escolhem os filhos. São os filhos que escolhem os pais para processar todo o trabalho. E muitas vezes o filho ainda fala, eu não pedi para nascer. Né? Eu não pedi para... Pediu? Não pediu não. Implorou para nascer. Implorou para nascer porque precisava nascer ali. Precisava evoluir. Né? Não tinha outra forma. Só que não vem só um espírito, muitas vezes. Vem um, vem outro irmão. Hoje está mais limitado. Mas tinha anos atrás, aí via 10, 11, 12, 13. Era uma fartura, né? Uma quantidade imensa. Agora, aí está o detalhe. Como todos nós somos espíritos individuais, individualizados, ou seja, somos únicos em todo o universo e precisamos evoluir, todos nós trazemos conosco
muito desequilíbrio. Trazemos conosco muita enfermidade, ciúmes, vaidade, orgulho, materialismo, infinidade, tudo isso que nós já sabemos. Precisamos melhorar isso. Só que todos os espíritos daquela casa, que é a família, estão da mesma forma enfermos, doentes também. Então, por isso que toda família tem muito atrito. E chega ao ponto máximo, às vezes, até de haver assassinato, crimes entre os familiares ali. É exatamente a oportunidade que Deus nos dá de estarmos nessa família para tentarmos ajustar, a tentarmos fazer com que a gente possa evoluir e, com o tempo, em função da função forçada do sangue, dos laços de família, obrigar uma convivência, fazendo com que muitas intrigas, muitas confusões do passado possam se resolver nessa encarnação. E aí vem, irmãos, muitas vezes que lá em vidas passadas um assassinou o outro, houve traições, N coisas que aconteceram, mas vieram no seio de uma determinada família para que através dessa união familiar possam tentar reparar esses danos. Às vezes a gente consegue, outras vezes não. Mas temos que tentar sempre, porque este é o objetivo. Este é o propósito de cada espírito, em procurar evoluir-se. Então, o fato de haver, muitas vezes, esses conflitos, essas intrigas dentro da família, não é incomum. Na verdade, é comum a todas as famílias, em função exatamente de nós, espíritos, estarmos ainda em desequilíbrio. É lógico, nós como pais, irmãos, filhos, netos, nós queremos ver todo mundo bem. E tem um detalhe, muitas vezes a gente ouve assim, puxa vida, mas fulano tal nem parece que é daquela família, né? Que educação, ou outras vezes, mas aquilo ali é ovelha negra, como pode ser aquilo? Então a doutrina espírita explica tudo isso, porque muitas vezes, se a gente tiver a antipatia de uma pessoa, a gente não vai aproximar daquela pessoa ali fácil, não. Agora, se essa antipatia vem de vidas passadas, que estão dentro da família, de uma forma ou de outra, te obriga a você conviver, tentar trabalhar isso. Porque se deixar por nossa conta, que se lasque. Eu não quero nem de baixo de nada conta, não quer saber não. Então, essas questões dentro da família é fundamental, né? Então, trabalhar a família é muito importante. Essas compreensões, esses entendimentos dentro da família. Na questão profissional, é outro item importante também. Porque aqui nós estamos fazendo um trabalho coletivo, para que a gente não seja aquele egoísta, aquele indivíduo que aprende e não repassa, fica com medo, com receio de perder a profissão, de ser substituído. Não, eu não ensino a ninguém. Entra a pessoa e sai aqui, eu não ensino nada. É o puro egoísmo. E nós sabemos que a nossa evolução, ela se faz também pelo processo da solidariedade, da fraternidade, do coletivo. Não tem como nós nos desenvolvermos se não for também pelo processo coletivo. Ninguém ocupa o espaço de ninguém, a não ser que a gente permita. Somente se houver essa permissão de nós mesmos, que alguém vai ocupar nosso espaço. Então, enquanto você realmente se sentir-se pronto a estar ali, você vai estar. Então, não receie. Se
pessoas te procurarem profissionalmente e pedir ajuda, o faça. Não tenha receio, não tenha medo, que a gente só vai ter a ganhar com isso. A questão social também é a mesma coisa. O convívio social é importante. O que você representa para a sociedade. E não se iluda, não. Quem abraça a doutrina espírita, aos poucos, ela vai se conscientizando da sua responsabilidade e acaba sendo rotulado. Muitas vezes, o indivíduo fala, puxa vida, mas que fulano está fazendo isso? Ah, mas ele é espírita. Como é que está fazendo isso? Nós sabemos que todo espírito não é perfeito e nem jamais vai ser. Todos nós somos infintos. Nós todos estamos aqui por necessidade. Mas a rotulação lá fora, isso é muito grande. E isso faz com que, muitas vezes, crie uma dificuldade na pessoa. Né? Quem é o nosso modelo e guia? Jesus. E toda a vida, enquanto que ele esteve, ele foi representativo na sociedade. Ele foi exemplo. E se ele é o nosso modelo, nosso guia, nós temos, pelo menos, buscar a cada dia melhorar um pouquinho mais. E à medida que a gente vai melhorando um pouquinho mais, a sociedade também percebe. Não tenha dúvida disso. E a questão religiosa, Deus não nos ensinou nenhuma religião. A religião é própria dos homens. Então, para eu atingir a minha plenitude espiritualista, para eu atingir a minha iluminação, eu preciso estar na doutrina espírita? Eu preciso estar no catolicismo? Eu preciso ser um evangélico? Não. Não há essa necessidade. Para alguns, a religião é importante é como se fosse um farol, para ajudar a pessoa a encontrar o seu caminho. Mas muitos encontram esse caminho sem religião alguma. Porque o indivíduo que já tem uma ascensão espiritual, proveniente de outras reencarnações, que lhe dá condição de ter essa evolução. Porque não adianta você falar que é espírita e católica e ter atitudes 1000 vezes piores que um ateu, que se diz não acreditar em Deus, não acreditar em nada. Então a religião em si é apenas uma possibilidade para aqueles que ainda, como nós, não conseguem enxergar uma luz lá na frente. Aí sim, nós precisamos desse farol. Por isso que nós, aqui da doutrina espírita, abraçamos essa causa, porque encontramos essa luz para nos clarear, nos iluminar e facilitar a nossa caminhada. Mas, na sua essência, ela não é obrigatória. Porque se fosse assim, todos teriam que ser espíritas para se evoluir. E não é verdade. Cada um busca e professa a religião que quiser. Não importa a religião. Importa exatamente o que a pessoa é como ser espiritual. A religião é apenas um pano de fundo. Nesse sentido, é que o NAI tem a oferecer. O que nós podemos estar oferecendo àqueles que nos procuram? Essa modalidade de trabalho diz respeito não à prática de uma religião em si, como eu disse. Entretanto, está relacionada ao encontro do binômio equilíbrio e harmonia.
Então, o que a gente busca, pelo menos o que nós propomos aqui, é dar àqueles que nos procuram o equilíbrio e harmonia, né? Para que de forma sistêmica, científica, moral e humanitária, o assistido, cooperador, encontre o seu equilíbrio, sua paz interior, em perfeita comunhão com as leis naturais e divinas. Então, aqui, em momento algum, a gente fala que é necessário seguir essa ou aquela religião. Então, o que nós fazemos aqui, acolhemos todas as pessoas de todas as religiões. Não importa a religião, importa o que a pessoa vem buscar, o que nós podemos estar contribuindo para a elevação dessa pessoa, independentemente da sua religião, da sua questão social, fator econômico, cultural. Nada disso para nós importa. O que importa é a possibilidade que nós temos de nós ofertarmos às pessoas aquilo que muitas vezes elas precisam e necessitam naquele momento. Gente, qualquer coisa, pergunta, questionam, fique à vontade, tá? A evolução espiritual está diretamente ligada à definição, ampliação de novos hábitos, uma missão de vida nessa existência. Eu não disse lá atrás que nós temos que trabalhar o dia a dia? É o dia a dia. Não temos que esperar ter o próximo estudo para a gente trabalhar um pouquinho mais isso em nós. Não. É no nosso dia a dia. É 24 horas de vigilância. Né? Porque aqui apenas, nós damos apenas pinceladas. Mas a pintura final, somos nós, vocês, que terão que dar isso. Né? A formação de valores, a crença firme no desejo de deixar um legado positivo no campo pessoal, profissional, moral, faz a mente alcançar o bem-estar pleno. Toda vez que a gente procura fazer o bem, procura ajudar os outros, procura ser útil, procura fazer com que realmente vale a pena a gente estar aqui, o sentimento que nós temos de grandeza é enorme. Esse sentimento de bem-estar, esse sentimento de alegria interior, toda vez que a gente proporciona o bem. Por quê? É uma necessidade que o Espírito tem do trabalho coletivo que eu falei ali atrás. Do trabalho solidário, do trabalho fraterno. Porque se assim não fosse, pelo nosso egoísmo, a gente só ia procurar cuidar de nós mesmos. E que se dane os outros. Imagina cada um cuidando só de si. Né? Então quis Deus, na sua eterna sabedoria, que essa elevação do espírito, da alma, não fosse só por um caminho, mas sim para um caminho duplo, individual e coletivo. E através da união desses dois pontos, que são duas asas, que vai nos conduzir à existência maior. Está dando para entender direitinho, gente? Qualquer dúvida? Deixa eu só voltar deixa eu só frisar uma coisa aqui. Olha só, como que nós adquirimos os novos hábitos? Porque tudo na vida a gente habitua. Por exemplo, um exemplo clássico, quem dirige sabe muito bem que quando você entra no carro e já está acostumado, você, até de entrar e ligar, você já faz de forma automática. Você vai dirigindo, conversando, indo na rua, saindo outra assim,
Você nem percebe que está dirigindo, e está dirigindo. O que permite isso? É o hábito. Porque os nossos neurônios, através da formação da sinapse, já foram produzidos, gravados, nesse disco rígido que nós temos no nosso cérebro, que nos permite fazer isso. São hábitos. Então, o que nós temos que fazer para fazer essas mudanças em nós é trabalhar os hábitos. Sair do automático. Sair do automático. E começar a trabalhar os nossos maus hábitos. Acentuar os bons e desfazer dos maus hábitos, que não são poucos. Mas, repito, de forma gradativa, para que não haja também um excesso. Porque ninguém consegue, ninguém de nós tem capacidade para se transformar de uma hora para outra. As nossas transformações se fazem de forma lenta, sim. Né? Porque a nossa constituição orgânica, física, fisiológica, neurológica, não nos permite ser de outra forma. Então nós temos que fazer isso de forma lenta, sim. Mas podemos fazer e fazemos, se quisermos. Então, vamos trabalhar os hábitos. Né? O equilíbrio racional deveria ser a base de sustentação de todas as religiões. Trabalhar o racional, a razão. Porque quando a gente trabalha a questão racional, o raciocínio, o equilíbrio vem imediato. O que é trabalhar o racional? É questionar, pesquisar, indagar, suspeitar se aquilo que está sendo falado é verdade, se aquilo que está acontecendo é isso mesmo. Né? Então todas as religiões deveriam adotar o mesmo procedimento para com que os fiéis pudessem ter essas indagações também. Né? O que é o inferno? O que é o céu? O que é o purgatório? Né? O que é o umbral? O que é a assombração? Enfim, essas questões a gente tem que raciocinar. Buscar de forma correta informações para isso. E não aceitar pronto e acabado tudo aquilo que as pessoas falam, tudo aquilo que eu falo. O que eu falo aqui, passível de ser pesquisado, analisado e verificar se realmente condiz com a verdade. É isso que nós temos que fazer. É questionar sempre. Se Kardec não tivesse sido um grande questionador, acima de tudo que nós já sabemos que ele não teria, com certeza, elaborado as obras básicas. Porque desconfiava, indagava tudo e queria a convicção dele, não é dos outros não, de que realmente aquilo é real, aquilo é verdadeiro. Não é porque fulano, ciclano falou que eu vou acreditar, né? Hoje em dia, o fake está aí, aos montões, e a gente acredita de braçada, né? Como se fosse verdade. Por quê? Nós não questionamos. A hora que chega para a gente, gente, será que é isso mesmo? Será que isso procede? Até onde isso aqui tem verdade nisso? Antes de terminar, a gente já está disparando, passando para frente. Né? Os maus hábitos. Por quê? Queremos ser peça importante naquele grupo de informação. Ó, o fulano de tal está por dentro dela. Assim que aparece a notícia, é o primeiro a divulgar. Mas talvez seja o primeiro a errar também. Né? Então, na nossa vida, a todo instante, a gente tem que ver o que é fake e o que não é. O que é útil e o que não é. E sempre questionar. Eu vou comentar, vou falar isso. Isso vai ajudar em quê?
Em que eu posso ajudar comentando, falando isso, divulgando isso? Em que eu vou ser útil? Será que isso vale a pena? Da mesma forma, fica um pouco mais difícil, mas é aquilo que eu falei, vamos mudar os hábitos. É os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos conflitantes vão bater sempre. E aí a gente tem que começar aquilo que eu falei no estudo passado. São os exercícios. Exercitando. Ver se realmente a gente consegue, né, superar essas dificuldades. E como vamos superar isso? Através do dia a dia, exercício permanente e constante. Não tem outra forma de resolvermos isso. O pensamento é a chave. Exatamente este pensamento que se aplica aos nossos estudos, em todo o processo. A possibilidade e a habilidade de acreditar em si mesmo para se transformar. Tudo se resume no nosso pensamento. Adestrar o nosso pensamento. Domar o nosso pensamento. Frear o nosso pensamento. Não é fácil. Para isso a gente tem que estar vigilante o tempo todo, porque senão a gente deixa. Com certeza. E vai. E vai. Não tem jeito. E quando a gente está, né, numa sintonia lá não muito boa, como que aquilo se propaga? Né? E aí a gente vai, deixa e vai embora. Então nós temos que entender que nós temos a chave. Ligamos ou não? E essas possibilidades são nossas. São nós que estamos no comando. Nós que estamos no comando. Não é ninguém. E ninguém pode fazer isso por nós. Vigiai e orai. Que a vigilância é, acima de tudo, dos nossos maus pensamentos. Não é? Agora, esses pensamentos se sintonizam, né? Ou pro bem ou pro mal, né? Você quer ficar do lado, né? Toda moeda tem dois lados. Aí que está a grandeza de Deus. Entre tantas coisas, Deus nos permitiu o livre-arbítrio. Deus nos permitiu escolhermos a luz ou a escuridão, a verdade ou não. Então cabe a nós trilhar, escrever a nossa história. O que eu quero para mim? O que eu quero enquanto ser encarnado? O que eu posso fazer para eu melhorar em todos os aspectos? Como nós já falamos. E cabe a cada um de nós exercer essa faculdade da escolha. Nós sabemos que tomar decisões, escolhas, nunca são fáceis. Nunca são. Mas são necessárias. E à medida que a gente vai exercitando, aprendendo a trabalhar isso, a gente vai acendendo em nós uma antena com um plano superior e vamos recebendo as intuições, as orientações que precisamos para que a gente possa, com essa sintonia maior, termos mais chances de escolhermos caminhos melhores. Porque quando você está bem sintonizado, em harmonia, você consegue, com clareza, entender o que muitas vezes na escuridão, no desespero, no cansaço, na perturbação, você não vai ter o mesmo sentido. Muito mais difícil. Muito mais difícil. Mas não tem assim, a maioria que eu penso, a maioria das pessoas não estão mais com pensamento negativo, ou seja, estão mais vivendo um transtorno
normalmente isso acontece? Porque a pessoa não tem o esclarecimento do que ele é. Então, a falta de esclarecimento é que faz com que ele não tome uma atitude correta. Né? Hoje, né, através de muitas outras filosofias moral cristã, entre elas podemos incluir a doutrina espírita, nos possibilita ter essa informação, esse conhecimento, essa vivência. Né? E nós sabemos que nós podemos criar aqui o nosso céu, o nosso inferno, de acordo com o nosso procedimento, de acordo com o nosso pensamento. Ainda que esse inferno e céu não exista para nós espíritas da forma como é vista em outras religiões. Porque cabe a nós, através dos nossos pensamentos, criarmos para nós um céu e um inferno. Se eu quiser criar um inferno para a minha vida, eu vou criar. E não é difícil não, viu? Não, eu sei, mas eu digo assim, se você pensar bem, muito explicar. Mas com aquela família que é muito briga, muita droga, muito isso, como que eles vão ter esse esclarecimento? Fazendo isso que você está fazendo. Buscando auxílio. Nossa. Buscando. Porque às vezes eles acham que vão ter que viver aquilo ali. Não, eu gosto disso. Se ele entende que aquilo é correto e acostuma, os maus hábitos vão continuar. Então, eu tô falando assim, costuma desde criança. Exato. Naquele ambiente, entendeu? A hora que um da família começa a sair e buscar uma forma diferente de pensar e agir, automaticamente já vai levar para a família um certo resultado positivo. Um sai, busca, coloca um pouquinho ali, o outro ali na frente sai, coloca o outro aqui, até que todos possam despertar. Nós não temos a obrigação de doutrinar quem quer que seja. Nós temos a obrigação, sim, de elevarmos e, se possível, através do nosso exemplo dentro de casa, dentro da família, dentro da sociedade, as pessoas virem, puxa vida, ele está mudando. O que ele está fazendo mudar para melhor? Onde que ele está buscando? Aonde que ele está buscando isso? Né? Você não está doutrinando. Você está apenas mostrando que você é de uma nova forma, de uma nova vivência, de uma nova experiência. Se as pessoas quiserem te analisar e ver que isso de alguma forma está fazendo sentido, ele vai tentar buscar também. Porque por mais que você se esforce, se a pessoa não estiver preparada, não vai adiantar muito não. Né? Isso não quer dizer que nós não possamos rezar, orar e pedir para que em algum momento ele tenha esse despertar. Né? Isso, sem dúvida. Mas a pessoa tem que despertar. As pessoas têm... Para nós é muito difícil, às vezes, como pai, como mãe, como irmãos, ver alguém da família afundando ali. Por mais que você faça, se esforce e fala, ele quer seguir aquele caminho. Ele não quer sair daquilo. Como que você vai obrigá-lo a sair se ele não quer? Não tem jeito. Então você faz a sua parte para que em algum momento ele tenha esse despertar. Evidentemente, com o seu conhecimento, você não vai agravar a situação dele. Mas também você não vai anuir, não vai endossar o que ele está fazendo. E para isso, muitas vezes, é muito difícil. Porque aí a gente fica naquele conflito. Ah, mas e o meu coração? Né? Eu fico com dó, fico com pena. Mas o não... Não, acho que ele tem a razão. Exatamente. Então, a gente vê que, mesmo que nessa simplicidade, não é tão fácil assim, não. Se fosse tudo muito fácil, nós não estaríamos aqui agora. Nós estaríamos no plano muito superior que isso. Ô, gente, chegamos ao final. Né? Queremos agradecer a todos que puderam estar conosco essa noite.